Oi gente, eu sou a Joyce aqui do canal do Fundo do Armário e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que você pode limpar e lubrificar a sua máquina de costura. O que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje é para as máquinas domésticas. É muito importante que você mantenha a sua máquina sempre limpa e lubrificada para poder garantir o melhor funcionamento dela. Entra muita sujeira na máquina e também sempre ficam uns restinhos de linha e de tecido dentro ali da sua máquina. Então precisa fazer essa limpeza para ela poder funcionar melhor. Eu aconselho que você faça aí uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, dependendo da frequência que você usa a sua máquina, mas precisa sempre estar de olho. Para fazer a limpeza da sua máquina, você pode usar qualquer pincel, pode ser o pincel que veio na sua máquina, ou você pode pegar algum outro pincel que você tenha na sua casa, pode ser esses de pintura mesmo, esse comum bem baratinho que tem para vender por aí, você pode usar um dele para poder fazer a limpeza. E também na hora de fazer a lubrificação, usa o óleo que é específico para máquinas de costura. Você vai comprar esse óleo aí uma vez e ele vai te durar anos, porque usa muito pouquinho na máquina. As máquinas domésticas você não precisa exagerar no óleo, é só um pouquinho para poder fazer com que as peças elas diminuam o atrito entre elas, né, dentro da máquina, e que ela funcione melhor. Então vamos lá para a gente conferir como faz a abertura da sua máquina, como que faz essa lubrificação e também a limpeza. Eu vou começar abrindo ali, tirando a bobina, vou também tirar a linha da máquina e vou desligar a máquina da tomada para não correr nenhum risco. Tiro a caixa de bobina e com a ajuda do pincel eu vou começar a limpar e ir tirando esses fiozinhos de tecido, essas fibras que estão dentro da máquina. Eu também limpo bem a caixa de bobina porque às vezes ficam presas algumas linhas lá, e eu tiro a chapa da máquina para poder alcançar debaixo ali do pé da máquina e limpar muito bem essa parte que também fica cheio de sujeirinha. Eu retirei o pé da máquina para conseguir enxergar melhor ali embaixo e vou passando o pincel e tirando toda essa sujeira. Depois disso eu já volto com a chapinha para o lugar e agora eu vou começar a lubrificar. Para passar o óleo na caixa de bobina, eu prefiro colocar um pouquinho num cotonete e ir passando aos poucos. Depois eu também vou colocar lá dentro, de onde a gente encaixa a caixa de bobina, que é para não encher de óleo e não encharcar depois a bobina. Para lubrificar a parte de dentro da máquina, a gente vai precisar primeiro tirar a tampa para conseguir enxergar lá dentro. Essa minha máquina Singer 247, a tampa dela só tem 2 parafusos. Eu desrosqueei esses parafusos e eu deixei eles no lugar para eu saber qual que é qual na hora de voltar isso depois. Então eu tiro essa tampa e eu vou começar a enxergar por dentro da minha máquina. Eu gosto sempre de ir rolando o volante da máquina e ir pingando um pouquinho do óleo onde tem essa junção das engrenagens, né, onde tudo mexe. E também onde tem parafuso, eu vou e pingo ali algumas gotinhas desse óleo lá dentro. Eu não vou encharcar de óleo, não precisa. Pode colocar assim umas 2, 3 gotinhas, já é o suficiente. E eu gosto de ir girando ali o volante para esse óleo ir espalhando, e aí eu vou pingando o quanto eu acho necessário em cada cantinho. Quando eu finalizo, eu pego a tampa da máquina e encaixo ela de volta com muito cuidado, e depois é só utilizar a chave de fenda para poder rosquear o parafuso no lugar. Depois desse processo, eu gosto de pegar um retalho de tecido e costurar algumas vezes na máquina, porque se tiver algum excesso de óleo, vai sair nesse retalho e não na roupa que eu for costurar quando eu for usar a máquina. Além de fazer a lubrificação e a limpeza da máquina, é muito importante você deixar a sua máquina sempre tampada para não ficar tendo mais pó, mais poeira dentro dela. Então faz uma capa para sua máquina e deixa ela sempre coberta quando você não estiver usando. Se você achou essa dica útil, se você quer aprender mais sobre costura, não deixa de se inscrever aqui no canal e também me segue lá no Instagram, que eu tô sempre postando mais dicas de costura. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo e tchau!